Berana. Bom dia, Dr. Douglas Davi, seja bem-vindo, hein? Bom dia, Ed. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Para nós, mais uma satisfação estarmos aqui no quadro. E hoje, em específico, com um momento tão diferenciado que toda a sociedade vem enfrentando. Olha, na semana passada a gente deixou alguns questionamentos fora do programa porque o tempo havia estourado, Dr. Douglas. Nós temos aqui um questionamento da Andréia. Ela diz o seguinte: tem um vazamento no apartamento de cima causando infiltrações na unidade que ela reside. O condomínio pode ser responsabilizado ou se responsabilizar pelo conserto se o morador não tomar as providências? Já estou cansada dessa situação, Dr. Douglas Davi. Bom dia, Andréia. E a sua pergunta é uma excelente pergunta. No entanto, a gente precisa entender alguns aspectos legais para você se comportar. Primeiro, quando você fala que na sua casa tem um vazamento e precisa identificar de onde está vindo esse vazamento. Se esse vazamento está vindo do andar de cima, se esse vazamento está no seu próprio apartamento. E para isso, a minha sugestão que eu tenho é: você precisa de um profissional da área. O que é um profissional da área? É um técnico em manutenção ou um engenheiro que faça uma avaliação para você entender se esse vazamento está vindo da sua própria residência, do seu próprio apartamento, ou se ele está vindo decorrente do prédio. Aí a pergunta é: existe possibilidade dele vir do prédio? Existe. Tanto do prédio quanto do seu próprio apartamento. Porque se for do prédio, pode ser a tubulação central, porque ela em regra passa no tronco principal de cada bloco, e aquilo ali pode gerar impacto para você. Pode ser também a parte de esgoto, e existe a possibilidade de ser dentro do seu apartamento um banheiro mal rejuntado, uma cozinha que você lava todos os dias e tem um vazamento, e aí entra a água ali, aquela água vai permear, passar a laje e vai gerar infiltração no seu vizinho. Aí, quantas responsabilidades que você pergunta? São duas. Se o vazamento for dentro da sua casa, você mesmo precisa contratar o profissional, além da avaliação técnica, você contratar o profissional que ele faça para você o serviço. E isso não é ônus para o condomínio. Agora, se for dentro da tubulação do prédio, você tem dois caminhos. Você faz um laudo se documentando que assim é, notifica o síndico, porque quem responde pelo prédio é o síndico, e você notificando ele com um prazo para as providências. Se ele não tomar as providências, você pode tomar as providências com nota fiscal, comprovando o serviço que você fez e requerer o ressarcimento do prédio. Se o prédio não devolver para você, você tem as medidas judiciais cabíveis para ver ressarcida judicialmente desse valor que você gastou. Muito bom, hein, doutor? Muito bem explicado. Parabéns, viu? Obrigado. Estamos aqui com essa finalidade. Fãzão, porque não deixa dúvida no que diz respeito às respostas. O Augusto, olha só o questionamento. Bateram no meu carro na garagem do condomínio e não tem câmera. Vou arcar com prejuízo sozinho nesse caso, doutor Douglas? Olha, Augusto, possivelmente sim. É lamentável te dizer que você assumirá o prejuízo, porque hoje ninguém quer assumir prejuízo, mas a realidade para todo e qualquer cenário só cabe a quem o direito de ressarcimento, alguma coisa em qualquer situação você pode reparar os danos mediante provas. Então, se você alega, mas não prova, a sua alegação não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você tem um problema de um acidente dentro do seu prédio, você precisa provar, porque o ônus da prova é seu, de que ocorreu aquele acidente, ou seja, o antes ou depois do seu carro, e fazendo a prova. Agora, se não tem a câmera no condomínio, paciência, infelizmente você assume esse ônus. É bom seria ter a câmera, né? Mas, na hora de aprovar uma previsão orçamentária, e ainda pensar nos investimentos para o prédio, quando os moradores, em regra, se reúnem e aquilo não deixa tão claro, ou enfim, alguma questão que possa não estar muito legal na administração ali e tudo mais, não aprova. Então aí não aprova ter a verba, sem verba não constrói, ou não adquire, ou não melhora nada dentro de um empreendimento. Questionamento aqui da ouvinte é o seguinte: a síndica está fazendo uma feira semanal dentro do condomínio.
Eu, particularmente, acho muito bom, porém, tem morador reclamando. Nesse caso, doutor Douglas, é ou não é proibido? Bom, isso aí é complexo, tem sido uma tendência, alguns condomínios estão fazendo esse tipo de, adotando essas medidas, e, em regra, os regimentos internos proíbem. Então, se proíbe, ele é uma lei entre as partes ali envolvidas na relação condominial e precisa ser respeitado. Agora, se a maioria está tendo esse interesse, que regulamente chama uma assembleia com quórum específico de modificação do regimento interno, adequa-se o procedimento do local e a partir de então ele poderá fazer a feira de acordo com aquilo que foi aprovado e estabelecido em assembleia, sem nenhum problema. O problema é não poder por documentação, que é o que o síndico responde de fazer cumprir o regimento, e moradores com vontade imediata. Isso não pode. Tudo que você sente, vontade, você já começa a executar? Isso não é no condomínio, isso é em qualquer lugar, até mesmo na nossa vida, né? Você pensa hoje, amanhã você já coloca em prática? É padronizado, É padronizado. E se não, vira desordem, né? E muitos lugares hoje têm vivido desordenado por não cumprir a regra básica estabelecida para todos, que é o regimento interno ou a convenção, para aquele lugar que não tenha. Isso se chama viver em sociedade. Totalmente. Civilidade. Doutor Douglas, claro que na semana passada o senhor esteve aqui e não estava tão assim alarmado essa questão do coronavírus. Felizmente, é uma coisa que está acontecendo em todo o mundo, não é diferente com Uberlândia. A nossa realidade, o senhor trabalha aí na Soberana, que é realmente uma empresa muito grande, que assistem muitas pessoas. Como que fica a situação? Quais são as dúvidas? O que o senhor tem para falar nesse momento difícil? Bom, primeiro, Ed, antes de falar desse momento, eu quero estender a minha gratidão a toda a equipe que nós temos no grupo, que é enorme hoje. Em específico, a liderança, que junto com a diretoria da empresa tomou a iniciativa de montar um comitê de crise, de contingenciamento de crise. Então eu estendo aqui meus agradecimentos e gratidão a essa equipe. E nós montamos um material assim muito próprio para nossa atividade, voltado tanto para condomínio quanto para a parte empresarial. Então nós temos muitas dicas, nós temos muitas orientações específicas, não é genérica. Porque genérica é aquela que a Unimed solta, é aquela que o Ministério da Saúde solta, porque generaliza um contexto global. E tá certo, nós não estamos falando de certo ou de errado, nós estamos falando que bom que tem feito. Né? E quero dizer, estender também meus cumprimentos, que tem sido bem feito. Mas no nosso ramo em específico, um ramo que convivemos muito com as pessoas, precisa de ações específicas. Você sair do campo generalizado, do genérico, para entrar no específico. E nós fizemos um plano de contingenciamento e ficou muito bacana. E os moradores, os empresários têm nos procurado desesperadamente. Como que vai fazer? Vai suspender os serviços? Como que isso vai funcionar? Não temos que pensar dessa forma. Por que nós não temos que pensar dessa forma? Porque os nossos serviços em regras que são prestados são serviços bem diferenciados e que eles corroboram para o momento. Porque o momento não é limpar, o momento não é higienizar, o momento não é preparar uns para os outros conviverem no lugar mais saudável possível. Então, se é esse o momento, que a Resolux limpe bastante onde a gente está, que é uma das empresas do grupo. Então hoje os profissionais da limpeza do nosso grupo, eles estão sendo preparados e capacitados para voltar para essa área. Eu tive um atraso aí na entrada do programa hoje, porque nós estávamos numa coletiva com toda a liderança, todos os líderes da empresa e todo o administrativo, preparando para atender o cliente, os colaboradores externos e o campo. Então nós não estamos fechados.
E isso não significa que nós estamos fechando os olhos, não. Pelo contrário, nós estamos com os olhos abertos para socorrer a sociedade, inclusive os nossos colaboradores. Justo. E com isso nós montamos um plano de contingenciamento de como funcionar, quais as regras de precauções e segurança, e classificamos, Ed, em etapas. Pode chegar-se à etapa de suspensão total? Pode. Mas nós não estamos nesse momento. Nós estamos no momento de acompanhar as alertas das autoridades e caminhar pausadamente ou paulatinamente com cada uma dessas alertas. E temos feito isso muito bem. E hoje eu tenho comigo que cada um dos clientes que tem a nossa parceria no campo vai sentir a diferença, porque os líderes foram preparados para levar esse plano até o campo. Nós estamos desde segunda desenvolvendo esse plano, um plano muito bacana. Então nós montamos kit de mídias para ser disponibilizado nos locais para os moradores. Nós disponibilizamos um kit de álcool gel pequeno para a pessoa colocar no bolso, para ter condições dela, teve um contato, imediatamente ela já se higienizar. Nós tivemos a precaução de disponibilizar a máscara para quando necessário, lembrando que máscara, não coloque máscara se ela não é, se você não está na zona de risco, porque isso gera mais risco. Então máscara não é para todos, não é para intimidar, pelo contrário, a máscara é para facilitar. Então a gente montou bastante planos focados para trabalhos de operações, para trabalhos administrativos, para o nosso cliente, síndico, empresários, administradores, enfim. Toda a equipe está extremamente preparada, com mais uma vez a gente sair na frente com esses planos de contingenciamento. Até o final do dia, a equipe de marketing está finalizando o material que chegará ao cliente. Então, se você é cliente, ou mesmo que você não é cliente, tem um interesse, não tem alguém que cuide de você, você não tem uma administradora, ou você tem e não é assistido, sinta à vontade. Nós estamos na Avenida Belo Horizonte, no número 433, no bairro Martins. Pode nos procurar pessoalmente até amanhã, porque a partir de segunda-feira, do dia 23, o Grupo Soberana estará funcionando para atender o cliente. No entanto, nós vamos evitar o contato presencial, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Então, nós vamos atender por WhatsApp, nós vamos atender por e-mail, nós vamos atender por telefone. A empresa, administrativamente, internamente falando, ela vai estar dando todos os apoios para as pessoas que estão lá no campo. Eu fui procurado ontem à noite sobre a questão da portaria. Sim. Agora, olha para você ver uma questão. O tanto que você pensar numa visão diferenciada e estratégica faz todo o conceito e toda a diferença. Os porteiros hoje, em regra, são as pessoas mais protegidas. Porque onde que eles estão? Longe de todos. Em regra, o porteiro bem instruído e preparado, ele não vive de popopô papapá com ninguém, morador, porque ele tem que estar ligado na segurança do prédio, ele tem que estar ligado no recebimento de mercadoria, como que estão a frente, a fachada, a lateral, como que estão sendo os sinais de câmera. Então ele em regra, ele é a pessoa mais isolada. Eu fico a dica para você que está nos ouvindo, é um síndico ou é um morador, evite ir lá na portaria falar com ele. Liga pelo telefone, fala com ele no WhatsApp, fala com ele nos canais que são possíveis dentro do seu prédio. Porque ele vai continuar mantendo a segurança do seu prédio, vai continuar o trabalho dele, a segurança, porque senão vira um caos. E a gente tem que evitar como sociedade, como ser humano, de causar mais do que o cenário já é causante. E que ninguém vai tampar isso. Então ele é de extrema importância lá no posto de trabalho, desde que você possibilite ele fazer o trabalho dele da forma mais segura lá, como está sendo orientado pela empresa. Além disso, nós estamos disponibilizando um pote de álcool gel para ele, as orientações como ele receber as mercadorias do correio, mais do que álcool gel, recebeu a mercadoria, lave-se as mãos, por dentro, por fora das mãos, lave ela e deixe ela sequinha. Acabou, você jogou o vírus fora. Então nós temos feito isso. Agora pensa as meninas da limpeza, mais protegidas ainda do que o pessoal da portaria. São pessoas que, em regra, vivem longe, porque ela tem que estar cuidando da vassoura, do balde, do pano, e não é da língua fofocando, ficando uma com a outra. E nem com o morador, muito menos. Tem que entregar o serviço.
E ela é orientada assim para fazer. Sim. Então, ela está longe, ela está distante, ela está limpando, ela está cuidando do que precisa, e a gente está intensificando produtos mais efetivos, com álcool e tudo mais. Então fica aí todas as dicas, tem muito mais a ser dito à sociedade. Se você tiver mais alguma questão, alguma dúvida, pode nos procurar presencialmente e pelos canais digitais a partir de segunda-feira. Doutor, muito bem explicado, muito bem falado. E é claro, é bom saber que a gente tem tido aí esse cuidado desde o nosso quintal, né, doutor? Perfeito. O senhor colocou aí muito sério e muito certo. Muito obrigado pela presença aqui nesta quinta-feira. Obrigado, gratidão toda nossa. Semana que vem tá aqui de novo o Dr. Douglas Davi, falando um pouco mais a respeito desse mundão, né, dos condôminos e assim por diante. Tantas pessoas ligadas, perguntas chegando e a gente vai repassando, tá bom? Muito obrigado, um abraço para todos, paz. Vamos lembrar que acima de qualquer coisa, Deus está no controle de tudo. Amém, assim seja. Dr. Douglas Davi, Soberana, falando aqui com a gente. Você ouviu? Muito bom, doutor. Fala fácil, né?